Hoje, o que mais se fala em empregabilidade no mercado financeiro é as mudanças das certificações. Olha, vamos conversar com quem está encabeçando esse projeto lá dentro da Ambima. E o que motivou a precisamos rever as certificações? Precisamos rever os programas? Qual foi ali o principal motivo que isso aconteceu, essa provocação? Será que essa estrutura ainda é aquela que a gente precisa? Tem que ter mais educação continuada. As pessoas têm que se atualizar mais rápido, porque o mercado Muito está dinâmico. muito dinâmico. A prova saiu do que e foi para o como. Para todo mundo que tem CPA 10, CPA 20 e CEIA, o que vai acontecer? Que as certificações não vão mais existir. Vocês vão ganhar as novas, esse ganhar vai ter que pagar para ganhar? Por um lado, é complexo porque é uma situação real, mas por outro, assim, se você sabe as coisas, Não tem como errar. não tem como errar. As pessoas estão pensando em fazer a certificação, para as pessoas que estão certificadas e estão com medo das mudanças, o que você pode dizer para eles ali em relação ao que vem pela frente aí na Ambima? Fala, cabeção! Bem-vindos ao nosso Sou Bancário, esse projeto sensacional, que a gente vai falar com os principais profissionais do mercado financeiro, sempre como pano de fundo, falando de empregabilidade. Vem aqui grandes nomes do mercado financeiro, os RHs dos principais bancos, profissionais que estão nos principais cargos, quem está fazendo essa indústria de empregabilidade no mercado financeiro, para você saber mais sobre certificação, vai saber mais sobre oportunidades, enfim, muito bacana. Sempre toda quarta-feira, 21 horas, você vai ter completinho o episódio. A primeira temporada terão 10 episódios, um mini resumo no LinkedIn e também no Spotify vai estar disponível para você esse conteúdo sensacional que vai começar com chave de ouro, porque hoje o que mais se fala em empregabilidade no mercado financeiro é as mudanças das certificações. Olha, todo mundo com medo, vai acabar a CEIA, vai acabar a CPA 20, essas coisas não vão existir mais, e agora? Eu tenho certificação, vou perder, vou ganhar uma nova, porque é uma indústria de quase 20 anos ali que está tendo uma mudança grande agora, né? E quem que a gente trouxe? O responsável por essas mudanças. Vamos conversar com quem está encabeçando esse projeto lá dentro da Ambima. Um prazer, uma honra te receber aqui, Marcelo. Primeiro, muito obrigado, Billy. Vou chamar de Billy, né? Acho que é mais conhecido como Billy mesmo, né? Muito obrigado pelo aceitar o convite. Vamos ter esse bate-papo, então. Eu que agradeço, Edgar. É um prazer estar aqui para conversar sobre esse assunto com vocês. Obrigado. Billy, começa contando um pouco essa jornada, porque eu penso assim, como é que esse cara que tá lá na Ambima vai mudar essa certificação do nada? Não é do nada. Acho que são quase 15 anos de Ambima já, né, Billy? 15 anos que eu estou na Ambima? Né? Ah, sim, são quase 15 anos. 15 aninhos de Ambima. Conta um pouquinho da tua trajetória ali, por favor. Então vamos lá, né? Bom, eu sou Marcelo Billy, eu sou economista. E eu trabalhei no mercado financeiro antes de estudar, fazer faculdade, né? Eu trabalhei no Banco Real em 1995. Eu era escriturário, né? E aí eu parei de trabalhar para ir para a faculdade, estudei fora de São Paulo, em Campinas, fiz economia e acabei saindo da área, né, de empresas e fui trabalhar em jornal. Então eu tenho uma carreira de 10 anos como jornalista, cobrindo finanças, economia, esses temas mais, né, para a área de negócios e economia. E quando eu saí de lá, eu fui trabalhar com comunicação em empresas e eu comecei a fazer comunicação para a Ambima. Foi assim que eu fui parar. Tipo uma assessoria. Assessoria de comunicação, imprensa, marketing, né? E com o tempo, eu sempre gostei de educação financeira, né? Como todo mundo com uma origem meio humilde, eu tive muito problema com dinheiro antes de me E como jornalista, né? Também não é uma coisa tão simples, Então, era um assunto que sempre me interessou. Eu acabei me envolvendo bastante com a área de educação financeira na Ambima. E aí passei a cuidar da área de certificação. Isso já vai fazer uns mais de 5 anos. Com educação financeira bem antes, né? Então, acabei construindo essa carreira meio doida, né? Trabalhei em empresas, banco, depois voltei, jornalismo, e passei na Ambima para cuidar dessa área grande de educação, que eu acho, sem falsa modéstia, que é a maior operação de certificação que a gente tem, não só no Brasil, né? Quando a gente conversa com os nossos pares internacionais, tem poucas instituições no mundo que fazem o volume de provas que a gente faz hoje, né? Você já entrou, já era Ambima ou era Ambid ainda?
Eu trabalhei... Vai ser idade já. Olha só. Não, eu trabalhei um tempo com a Ambid como dentro de uma agência de comunicação, né? Mas quando eu fui contratado, já era Ambima. Foi o primeiro ano da Ambima. Olha aí, né? que legal. Então, você pegou a nascência das certificações, basicamente, né? Elas nasceram, enfim, né? Era Ambid antes, enfim, mas você pegou esse projeto muito no início, né? Sim. E hoje, lá, o teu guarda-chuva, você está responsável por quê? Qual é a tua área que você cuida hoje dentro da Ambima? Hoje eu cuido da operação toda de educação e certificação, né? Que inclui os exames, tudo que a gente faz de educação para os profissionais e tudo que a gente faz de educação financeira, né? A gente tem parceria com o Banco Central, com a CVM, com uma série de instituições que fazem programas de educação financeira para o público em geral, né? Aquele relatório, tem que interromper, aquele relatório raio-x que vocês fazem é sensacional. O Influ Finance também, do Finfluence lá também demais, muito bom, parabéns ali pelos relatórios, que vai muito além, as pessoas enxergam a Ambima só como uma certificação hoje, né? Isso, né? Eu brinco, né? A certificação é uma operação muito importante, né, para a Ambima, claro, mas a Ambima tem outras várias caras, assim, né? A gente faz muitas coisas. Além disso, eu cuido da área de sustentabilidade, principalmente, né, quando a gente está falando de finanças sustentáveis, né? Toda essa parte de discussão de sustentabilidade que tem a ver com como a gente financia as coisas e os investimentos sustentáveis, e a área de inovação, né? Que são muito conectadas no sentido de serem coisas transversais, né? Até a gente, como profissional, são temas sustentabilidade, inovação e treinamento que vai fazer parte da nossa vida para sempre, né? Isso legal. A gente nunca para. Muito bom. E vamos lá. O que motivou essas mudanças, né? Porque, enfim, as certificações estão, como você disse, mais que consolidada, em volume gigantesco, sempre crescente, de certa forma, o número de pessoas interessadas, até porque tem um turnover muito grande. Os bancos têm um turnover em torno de 15% ao ano, bem grande, então você sempre tem uma demanda. E o que motivou a... Precisamos rever as certificações, precisamos rever os programas, enfim. Qual foi ali a principal motivo que isso aconteceu, essa provocação? Claro, né? Vamos lá. As certificações da Ambima têm 20 anos, 2 décadas, né? Então, elas já são muito maduras nesse sentido, né? A experiência que a gente tem e como a gente começou. O que levou a essa mudança? As certificações foram mudando ao longo desses 20 anos, né? Os conteúdos foram sendo... Sim, sempre tinha atualização. Sempre está atualizando, cada ano entra temas novos e tudo. E a gente chegou no momento que os nossos associados, né? Então, o que é a Ambima, né? A Ambima é uma associação. Então, todos os bancos, as corretoras, né? As assets estão lá. E eles começaram a nos questionar se não estava na hora da gente ter um olhar mais estrutural, né? Porque a gente foi colocando conteúdo. A gente pensou, poxa, será que essa estrutura, né? A gente chama de arquitetura das certificações, que é CPA 10, CPA 20, CEA, ainda é aquela que a gente precisa, né? Então, há 5 anos atrás, quando o mercado começou a fazer essas perguntas, né, a gente começou uma série de entrevistas com todos os RHs. 5 anos atrás. Exatamente. Esse projeto não é um processo de agora. 5 anos. Não, 5 anos. Pessoal, demorou. Né? Então, a gente começou esse trabalho como? Vamos conversar com os bancos, com as assets, com todo mundo que tem profissional certificado, para entender o que eles acham, né? Aí, desse conjunto de conversas, né, com todo o ecossistema de distribuição de produtos de investimento, saíram alguns pedidos, que era, olha, o pessoal falava o quê para mim? Billy, a gente acha que tem que ter mais educação continuada. Só o exame, depois de 3 em 3 anos ou 5 em 5 anos, né, dependendo da situação da pessoa, ter atualização, a gente acha pouco. Tem que ter... Tudo bem, o exame é legal, mas as pessoas têm que se atualizar mais rápido, porque o mercado está muito dinâmico, né? Então, tem produto novo toda hora, a regra dos produtos muda, a tributação muda, né? Então, a gente precisa de mais dinamismo no processo de educação continuada, né? Uma outra coisa que eles falaram, olha, a gente acha que talvez a CPA 10 ficou muito básica, né? E a gente acaba exigindo a 20 já para entrar no banco. Vamos rever. O mercado é isso. Né? O que a gente tem que rever na CPA 10? Né? Era uma grande dúvida do mercado. A outra coisa, olha, talvez tenham temas que precisem de certificação e a Ambima não olhou ainda, né? O que a Ambima pode fazer disso e tal. Então, esses foram os principais pedidos que vieram. A gente voltou para casa, fizemos um trabalho que chama Job Analysis, que é, olha, vamos olhar nas empresas o que esses profissionais que têm certificações estão fazendo na prática. E se o que eles estão fazendo é realmente o que a gente cobra nas certificações. Com este trabalho de Job Analysis, que de novo foi em cada instituição e tal, a gente construiu esse perfil. Olha, o que essas pessoas fazem? Aí a gente olhou para a certificação e falou, realmente, a gente precisa mudar. Longe. Né? Então, daí dessa construção de um perfil
mais ligado à realidade que os profissionais estão fazendo hoje, a gente construiu essa nova arquitetura que estreia em janeiro de 2026 e por motivo que está, né, levando todo mundo a ficar muito ansioso, a gente divulgou com muita antecedência, até porque a gente sabe do impacto que isso vai ter na vida das pessoas, então a gente quer que tenha tempo para a gente ir se preparando, para a gente conversar com vocês das escolas, né? Para, olha, tá aqui, vai ser assim, vai ser assado, para que todo mundo esteja bem preparado quando a gente fazer essa mudança, que vai ser uma mudança estrutural mesmo, né? Vai mudar tudo, então a gente tem consciência de que é um processo que a gente tem que fazer aos poucos e com cuidado. Muito bom, e realmente, assim, é uma mudança muito grande. E um primeiro ponto de conteúdo, né? Você tem, enfim, antes, eu sempre questionava isso, porque a certificação, elas nascem com a obrigação da resolução do CMN, muito pelo início da indústria de fundos. Os fundos nascem ali, as pessoas não sabiam distribuir fundo, para distribuir fundo, e era um programa voltado para investimentos, fundos. E eu sempre questionava porque, puxa, às vezes o cara aprendia coisas muito especializadas ali em investimento, e caía na agência ia vender capitalização, ia vender consórcio e seguros, que também trabalhava com investimento, às vezes, em pouco tempo. Então, sentia uma falta, principalmente, disso e de softs e hard skills também, né? Às vezes, ele entendia o conteúdo, mas ele não tinha habilidades, que para o banco era importante também, né? E a primeira vez que eu vi um programa, uma mudança, porque, como você falou, ela sempre foi dinâmica. Sempre teve, assim, um puxadinho. Olha, agora começou, agora por último, agora criptoativos, enfim. Então, sempre teve. Mas agora, realmente, está mudando tudo. Mas, para nós que estamos participando, e nós, quando eu falo, não é a minha escola. As principais escolas, praticamente quase todas, né? Não tem como, mas todas estão sendo envolvidas nesse processo que é super transparente da Ambima. E, ao participar junto, a gente também está ajudando, de certa forma, e conhecendo em primeira mão esse projeto. E o que me assustou mesmo, e de uma forma positiva, é o novo jeito Ambima de avaliar, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa nova forma como as perguntas virão, porque também é uma nova forma de gerar um profissional certificado com outro tipo de qualidade de conhecimento, né? Claro, vamos lá. Antes, só te contar uma curiosidade, né? Você falou da origem das certificações. E tem uma história muito legal de por que a Ambima virou... Porque, assim, a resolução do Banco Central não diz a Ambima tem que fazer certificação, ou fulano, né? Sim, é uma entidade diz, olha, reconhecida. Alguém precisa fazer. E houve uma coincidência quando saiu essa certificação, porque lá na Ambid, na época, alguns diretores da Ambima discutiam temas, né? Eram pessoas dos bancos. E o Edmar Baixa, que era, à época, diretor da Ambima e tinha, né, um dos formuladores do Plano Real, uma pessoa... Ele tinha trabalhado no mercado americano e ele te perguntou, assim, porque estava discutindo justamente, olha, o pessoal está distribuindo o fundo errado, a gente precisa corrigir isso. E ele perguntou, mas não tem provinha no Brasil? Quer dizer, porque nos Estados Unidos já tinham as certificações, Series 6, né? Series 7. E foi aí que o pessoal falou, então vamos fazer provinha, vamos começar um programa, né? E aí casou na Ambid, na época, né? A gente está estudando... como fazer um exame no Brasil, né, com base na experiência internacional, e sair a resolução do Banco Central. Então, essas duas coisas meio que foram uma juntas. levaram a outra, né? Então, foi uma história legal. Eu vou pegar até aproveitar a tua história, vou contar a história também minha aqui desse período, que eu fiz as primeiras certificações no Brasil. E na época, você podia, como o Billy falou, não era obrigado a ser a Ambid na época, né? E tinha concorrente, a Andima, que era uma outra associação de classe também do mercado financeiro, que era dividido os grupos. E a Andima também tinha sua prova. E eu fiz da Andima. A da Andima caía muito mais matemática. Mas como eu gostava de matemática, eu era formado em matemática, eu fui pra ela. Quase ninguém fazia. Todo mundo escolhia mais a Ambid pra escolher. Você podia fazer uma outra. E a da Andima tinha uma coisa assim, ó. O sistema dele, você ia fazer na prova, e daqui a pouco ele faz uma pergunta, ele vê que você não sabia, ele botava de novo a mesma pergunta. Se ele acha que você chutou, ele tinha um sistema meio maluco. E do nada ele fechava. Não tinha assim, são 50 questões. Mas se ele vê que você é burro mesmo, não vai passar, ele fechava e rodou. Se ele vê que você já vai passar, não precisa de todas, já tá aprovado. Era um sistema muito maluco. E aí a Ambid foi ganhando o mercado e veio a fusão e permaneceu o programa da Ambid como da Ambima mesmo, né? É isso. E é um programa muito maduro, né? A gente hoje faz 15 mil exames por mês. Né? Quando eu conto isso para os meus colegas de outras certificadoras no mundo, todos se espantam, assim, né? Porque é realmente uma operação gigantesca de exames. A pergunta que você tinha feito, né? O novo jeito de avaliar. O novo jeito de avaliar. Da onde veio isso, né? O pessoal também... uma vez, nesse processo de conversas, uma pessoa de um RH de um dos grandes bancos falou assim, olha, Billy, eu tenho certeza, quando chega aqui um profissional certificado pela Ambima, que ele sabe os conceitos e ele sabe os produtos, que ele sabe. O problema é que
às vezes, ele não sabe usar esse conhecimento dentro do contexto do trabalho dele. Então, ele passou na prova, mas aí quando um cliente manda um e-mail, ou quando um cliente está lá na agência, ou quando ele está atendendo como assessor, né? Ele não consegue fazer essa conexão entre tudo aquilo que vocês testam e atestam que ele sabe e uma situação real, né? Então, é uma coisa de soft skills, mas não é só soft skill, é como eu uso esse conhecimento aplicado naquele dia a dia. Nessa jornada, a gente aprendeu uma coisa boa, a gente chama de soft hard skills, né? E aí, a gente estava conversando com um estatístico que estava ajudando a gente nesse trabalho de identificar os perfis das pessoas. E ele falou, mas o que é um soft skill para você, né? Então, imagino que para você lá atrás era... Matemática é soft skill para mim, porque eu sou bom de matemática, tal, né, tal. Então, essa coisa de hard e soft também tem essa coisa. Tem pessoas que têm facilidades... Tem gente chamando human skill, né? Exatamente. Que já está mais amplo, né? Qualquer coisa se encaixa aí. E aí, o que a gente está trazendo para todo o programa de educação, não só para a prova, né, por exame? É essa tentativa cada vez maior de trazer casos práticos e de ajudar Primeiro, assim, todo mundo que entrar no Ambimedu, que é o nosso aplicativo, né, que vai ser base, vai ter um assessment mais ou menos do estilo que a pessoa tem, com base, né, em teoria de psicologia e mais psicometria e tudo, que vai ajudar ele naquele processo de aprendizagem, mas também identificar um pouquinho o estilo da pessoa, né? E aí, em tudo que a gente for ensinar e testar, a gente vai tentar mesmo apresentar como casos práticos. Então, a gente não está mais interessado em perguntar se a pessoa sabe a definição do fundo, se a pessoa sabe exatamente a regra de tributação, se a pessoa sabe exatamente isso. Pelo contrário, eu posso até dar a regra na prova e dizer, olha, a regra de tributação é essa. Agora, e nessa situação, né? O que você recomenda, o que você faz, né? Então, nesse sentido, é uma prova um pouco mais complexa, né? Porque ela não vai mais depender de você saber de cor, que isso, X é Y, né? Que o conceito é esse. Mas sim vai te exigir saber o conceito e como é que você aplica ele na vida real, quando você recebe um e-mail. Então, na prova vai ter e-mail, vai ter chat, vai ter uma situação e algumas perguntas, né? Então, de um jeito muito mais... Por um lado, é complexo porque é uma situação real, mas por outro, assim, se você sabe as coisas... Não tem como errar. Não tem como errar, né? Então, é um pouquinho esse novo jeito de ensinar e testar que a gente está falando, é muito tentando responder aquele desafio lá do RH que fala assim, Billy, eu queria que o profissional, que vocês testassem, se ele consegue responder um e-mail do cliente com a informação certa, da maneira certa, né? Ou se quando ele estiver atendendo no chat, ele consiga levar aquele atendimento da forma adequada, considerando tudo, né? Conduta, ética, informação correta, né? Então, é um pouquinho... Essa vai ser a nova cara da prova da Ambima, que você já testou, a primeira leva, né? O primeiro draft, ou sei lá, o primeiro teste que a gente está fazendo. A gente fez um piloto agora com alunos, com profissionais já certificados, com candidatos. Com base nos resultados desse piloto, a gente vai reformular tudo, né? Para fazer um ajuste agora. E provavelmente até novembro a gente tem tudo pronto. Para divulgar para todo mundo modelos de questões, como vai ser, manual, olha, vai ser assim as questões, né? Para que todo mundo tenha tempo para lá em finalzinho de janeiro começar a fazer as novas provas. Muito bom, vou aproveitar e dar meu feedback, como o Billy falou, ao vivo aqui, né? Tem que combinar. Deixa eu me preparar aqui. Não, mas assim, antes, assim, a gente estava... As questões de certificação, elas sempre foram ali, principalmente CPA 10, muito decoreba ali, né? O CPA 20 um pouquinho contextualizado e o CEIA a melhor. CEIA era a prova onde você tinha que pensar. Não adianta o cara decorar o conteúdo, vai ter lá uns 10, 15% se ele decorar, ele responde. Mas o resto da grande parte da prova você tinha que entender, senão tu não fazia a prova, né? Eu brincava que os cursinhos tinham que viver dando macete, porque o edital era maçante. Mas não era só o edital, porque eu acho que esses editais novos, na verdade, eu contei, a certificação de início, o CPA tem 75% mais itens do que o CPA 10, por exemplo, que vai ser a inicial, né? Tá mais completa. Mas, ao mesmo tempo, mudou totalmente a forma de avaliar. E agora, eu acho que o cara que passar nas certificações, ele tá pronto para trabalhar. A impressão que eu tive foi essa. Achei sensacional a prova. Como o Billy falou, as escolas foram convidadas em fazer em primeira mão, outros profissionais já certificados, bancos, enfim. E a minha experiência foi uma experiência, assim, primeiro, assustadora,
assustadora, né? Porque você está acostumado com múltipla escolha, você vai ter questões dissertativas, você tem mini case, você tem um textão gigante, 2, 3 questões que vem aqui em seguida. Então, a forma foi um pouco assustadora por isso, por ser diferente de tudo que a gente já viu. Mas, ao mesmo tempo, é a mesma certeza como você falou, Billy. Quem conhece não tem mais decoreba. Não tem mais. Não adianta você se preocupar, porque, no fundo, eu não preciso saber qual é a tributação do fundo. Eu venho aqui, abro aqui e vejo. Se eu esqueci, não, beleza, eu tenho material para consultar. Agora, como eu aplico isso? Como eu uso isso, né? Então, a prova saiu do que e foi para o como, né? Ela não vai perguntar mais o que é. É como você usa esse conhecimento, né? Então, parabéns, está sensacional mesmo, né? Eu acredito que deve ter mais alguns ajustes ali, mas acho que está no caminho certo. E obrigado. aproveitar também fica a dica, né? Já baixa o Ambimedu agora, quem Por não favor, tem, por favor. baixa, instale. E aí vem a pergunta de $1 milhão agora. Para todo mundo que tem CPA 10, CPA 20 e CEIA, o que vai acontecer? Que as certificações não vão mais existir. Vocês vão ganhar as novas, esse ganhar vai ter que pagar para ganhar. Uma coisa eu já antecipo aqui antes do Billy responder. Vai ter que baixar o Ambimedu e tem que estar lá dentro para fazer essa migração para certificações novas. Quer falar um pouquinho sobre isso? Para quem já tem certificação, Billy, por favor? Vamos lá. Então, quem tem certificação, que é o pessoal que está mais nervoso, né? Não, como é que vai ser? Então, hoje, a gente já tem um Ambimedu e a gente já está, aos poucos, colocando lá todo o conteúdo que as pessoas vão precisar, né? Então, como você falou, se você olha hoje o programa da CPA 10 e compara com a CPA é muito mais completa. Por quê? A CPA, eu acho que se você olhar o escopo, ela foi a que aumentou mais, né? Porque qual é o perfil de profissional que a gente descobriu que estava usando a CPA 10? Né? Nos bancos, nas corretoras, nas assets, né? Era um profissional que a gente chama de nível 1 de atendimento, né? Que ele pegava o cliente que nem sabe ainda o que quer. Então, ele ia lá descobrir, não, eu quero crédito, não, eu quero seguro, não, eu estou procurando investimento. Ali, né? Ele não sabe ainda. E é esse profissional que, para poder atender bem esse cliente, ele não precisa saber em profundidade o assunto, mas ele tem que saber mais ou menos de muita coisa. Porque ele fala, você quer seguro? Tá bom, então é assim, tá? Vou te encaminhar aqui para onde você precisa ir e dar os primeiros passos para o cliente. Então, o que significou? Que a CPA 10, que era uma prova básica de investimentos, virou uma prova básica de produtos bancários, produtos financeiros, que podem ser de crédito, de seguro, né, de investimento. Então, ela é básica, ela vai continuar sendo um nível de dificuldade baixo nesse sentido, mas vai exigir esse esforço, né, da pessoa estudar um pouquinho mais de vários temas, né? Então, pensa assim, então hoje eu tenho a CPA, então vai lá, até o finalzinho desse ano, tirei a CPA, CPA 10, né? O que vai acontecer comigo? Bom, a Ambima, a gente vai comparar os conteúdos da CPA nova com o da CPA 10. E, obviamente, vai ter uma série de conteúdos que completar essa pessoa não tinha feito, que tem que completar. Lá em janeiro, quando a gente virar a chave, o perfil dessa pessoa que tinha CPA 10 e agora vai ter a CPA, vai indicar para ela assim, olha, para completar e ganhar a sua nova certificação, tem esse conjunto de microcertificações aqui, que são vários cursinhos que você precisa fazer para cobrir aqueles conteúdos que estão na nova e que na sua prova não foi cobrada. Aí a pessoa vai fazer lá no Ambimedu mesmo. Que vai estar de graça o conteúdo, né? Vai estar lá. O conteúdo todo do Ambimedu é aberto, né? Vai sempre ser aberto. Assim, mesmo que você não é profissional certificado, você pode entrar lá e fazer tudo, né? Aí a pessoa faz tudo isso e todo ano vai ter uma taxa de atualização, que é outro tema polêmico, a gente pode conversar um pouquinho sobre ele aqui. Isso, que é um modelo um pouco como é também no mercado americano e na própria Planejar o CFP, que também já tem esse modelo de anuidade, né? Exatamente. E pelo que eu acompanhei, a Ambima está acompanhando o mercado e está fazendo uma mudança na forma como a prova, que antes era, basicamente você pagava a prova e já era, agora você vai ter uma anuidade. Isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso então, que é um assunto também bem importante ali. Vamos, só completando então, a transição vai ser assim. A gente vai dizer, falta esses conteúdos, faz lá e aí você ganha a nova certificação. Ele não vai precisar pagar para fazer essas microcertificação, né? Nunca, né? Uma dúvida. O que a pessoa precisa pagar, né? Primeiro, por que da atualização, né? Por que a gente deixou uma anuidade?
As provas da Ambima, desde a pandemia, a gente nunca subiu o preço das provas. Pelo contrário, a gente reduziu. Até baixou, reduziu. Acho que o Carlos baixou. A gente reduziu a prova em 2 momentos, né? No primeiro momento, era na pandemia, a gente fez um esforço e reduziu o valor das provas. A Serra reduziu 30% na época. Depois a gente teve um período em que a gente tinha um desconto para quem já trabalhava em instituição associada. E a gente falou, bom, não faz muito sentido só dar desconto para quem já tem emprego. Equiparou. Então, vamos equiparar. Então, reduziu para todo mundo para aquele desconto. E agora, em comparação à CEA e à CPA, a gente está reduzindo mais um pouquinho. Em termos reais, isso significa que o preço de um exame hoje equivale a mais ou menos metade do valor da prova lá em 2019, antes da pandemia. Né? Perfeito. Então... a gente está fazendo esse esforço para deixar o valor da prova o mais baixo possível, né? Qual que era o nosso desafio? Como é que a gente faz isso? Sendo que agora vai ter todo esse custo também de você renovar toda a prova, né? O custo dos exames da Ambima é um pouquinho elevado, porque a gente tem... Como a gente faz prova todo dia, né? Todo dia no Brasil inteiro. Um custo alto de questões. A gente precisa ficar tirando questão todo dia, né? Então, a gente tem uma operação industrial mesmo. De lá, olha, todo mundo... Quando uma pergunta na nossa prova, a gente mede isso todos os dias. Quando ela atinge uma taxa de acerto muito alta, então lá mais de X% está acertando, ou muito baixa, ninguém está acertando, a gente tira ela do banco, avalia o que está acontecendo e substitui. Os outliers ali. Exatamente. Né? Beleza. Então, essa é uma operação contínua para a gente deixar a prova, a gente chama de deixar o índice de discriminação da prova dentro de um intervalo que a gente acha, essa prova está medindo o que ela precisa medir. Né? Então, isso é um custo alto, porque 15 mil provas, você vai fazendo. Qual que foi a saída? A gente pensou, bom, vamos continuar com o valor do exame aonde ele está. A gente até vai diminuir em 10% mais ou menos a partir de janeiro. E arranjar uma forma de que seja mais justo a cobrança do que faltar para equilibrar o orçamento da Ambima. De novo, a Ambima é uma associação sem fins lucrativos, né? Então, a gente precisa, no mínimo, equilibrar. No mínimo, a gente não tem a necessidade de ter uma margem de lucro, porque a gente não tem lucro, né? Então, não existe essa necessidade. Então, a gente pensou, a gente foi pesquisar no mundo como era. A maioria dos programas de certificação tem a figura, esse modelo de anuidade para manter a certificação. A única diferença que a gente fez foi, bom, olha, é importante para a pessoa fazer o exame para conseguir a certificação e ter um emprego. Mas vamos fazer assim, se ela não tiver um emprego, ainda ela tem 3 anos para ir mantendo ali, mesmo que fique inativa a certificação dela, e ela só paga quando ela estiver empregada. Então, ela vai lá, paga a taxa de anuidade e ela ativa a certificação depois de um ano que ela fez a prova. Se ela não estiver empregada, ela pode ficar 1, 2, 3 anos com a certificação inativa e pagar só em momentos que ela realmente precisa, que ela está empregada. Foi o jeito mais justo que a gente imaginou para manter o equilíbrio ali dessa operação, né, em termos orçamentários, e ser justo, manter a prova baixa para todo mundo que puder entrar, né? E, ao mesmo tempo, ser justo em relação de quem a gente cobra anuidade, né? Então, não é um modelo... Nunca é popular, né, gente? Quando você fala, vai ter uma cobrança de uma coisa nova. Mas esses critérios de tentar cobrar só de quem realmente precisa para ter um emprego e deixar o Ambimedo aberto para, mesmo quem não pague, poder ir fazendo tudo para no dia que ele precisar, ele só ter que ativar e pagar a atualização. Porque é isso, você pode ir lá fazer, se manter atualizado... E aí paga quando você estiver empregado, né? Não está definido ainda, eu acredito, né? Mas talvez está se encaminhando agora, porque como você disse, é uma novidade, é bem disruptivo isso. Mas assim, dentro do CFP, por exemplo, embora lá 80%, 90% do profissional do CFP está dentro de banco, não é a essência, mas como a certificação de distinção eles acabam trabalhando em banco, não é uma certificação exigida para os principais cargos, ela é de distinção, então o profissional banca sua anuidade na maioria das vezes. Nos casos agora de certificações da Ambima, onde é uma exigência legal para o banco cumprir. Afinal de contas, se você está distribuindo produtos de investimento e não está certificado, o banco é multado e penalizado por isso. Faz parte do escopo da fiscalização. Você acredita que no final do dia, depois que essa coisa andar, esse custo de anuidade vai ser arcado pelos RHs dos próprios bancos, dos seus funcionários, ou você acredita que os funcionários vão pagar isso na pessoa física separado? E como eu disse, não tem uma regra. Os RHs não discutiram e tem um tempo ainda para discutir. Claro. Mas a tua opinião, assim, como você acha que vai ser esse modelo no futuro? Eu acho que vai ser bem híbrido, né? Por que eu acho isso? O que acontece hoje na prática? Hoje a gente tem muito mais profissionais certificados
do que seria imaginável se a gente estivesse pensando só nas posições que exigem a certificação. Sim. Por quê? Porque a pessoa está lá trabalhando no banco, ela fala, eu já vou fazer a certificação. Você vende o sonho pro cara Porque que não é eu quero alvo ainda. aquela vaga na hora que ela surgir. Ou a pessoa está na faculdade, então a gente tem Sim. um terço mais ou menos dos nossos candidatos hoje, que são estudantes universitários. Claro. Então ele está na faculdade e fala, vou fazer a certificação já, porque a hora que eu sair, na hora que eu for arrumar um estágio, eu já posso mostrar que eu tenho a CPA, né? No futuro, a CPRO I e CPRO-R. Então eu acho que ainda vai ter esse conjunto de candidatos que vai fazer a prova como algo de distinção. Ele não tem ainda, né? Ele não precisa daquilo como licença, o cargo dele não está lá ainda, talvez ele nem esteja no banco, mas ele quer mostrar que ele está adquirindo algumas competências, né, e alguns conhecimentos que o habilitam para o cargo. Essa pessoa, ela pode escolher de deixar a certificação habilitada, ela faz o exame, ela vai ter a certificação durante 1 ano, depois de 1 ano ela precisa pagar a atualização. Ela pode escolher entre pagar ou deixar inativa por 3 anos e ir se atualizando. Até me empregar, tem um cargo. Aí ele vai. Então, esse é o modelo. Mas a gente vê, né, hoje, por esse grande volume, de que parte dos RH a gente já está preparando o sistema para que eles consigam fazer isso em bloco, né, para pagar para os profissionais que estão vinculados às instituições. E parte das instituições fazem reembolso, então vai ter um modelo híbrido em que tem profissional que vai querer manter, né, vai querer deixar lá o perfil dele no AMBMedu e tal. E é legal uma coisa que... Isso foi um pedido das instituições, que eu acho que para os profissionais saberem é muito legal. Por trás do AMBMedu, a gente tem uma base de dados dos profissionais que está conectada com as instituições de mercado. Então, tem uma regra de negócio. Eu sou a instituição A, eu consigo ver todos os profissionais que estão vinculados à minha instituição lá. Então, o AMBMedu vai entregar que dados? Se ele tem a certificação ou não, e todas as microcertificações que a pessoa fez lá adicionais. Então, a gente cobra, por exemplo, produtos alternativos, né? FDIC, FI, todos os produtos estruturados, ETFs e tal, a gente cobra num certo nível nas certificações. Mas a gente oferece lá microcertificações bem específicas só de alguns desses produtos. Porque, você quer se especializar em fundo imobiliário? Tem aqui esse conjunto de certificações que você pode fazer. Isso não vai ser uma exigência, mas se ele fizer, a instituição em que ele trabalha vai ver no perfil dele que ele está se especializando em produtos alternativos e que ele está fazendo vários cursos lá na Ambima daquele tema. Então, para a instituição, ele pode procurar, deixa eu ver na minha base de profissionais, quem são os que sabem esse tema, ou quem está fazendo isso ou aquilo. Então, para o profissional, vai ser uma vitrine também, mesmo que ele não tirou a prova, nada, que ele tá lá, que ele não fez nada de exame ainda, a instituição vai estar vendo o Vou ver quem tem CPRO-R, porque esses aqui que são obrigatórios, eu sei quem são. Agora eu quero ver quem tem e mesmo não é obrigatório. Exatamente. E a instituição vai conseguir ver isso. Outra coisa legal é, instituição, posso ver os profissionais certificados que não estão vinculados a ninguém. Então, lá dentro da base comum, tem uma base comum em que eu posso procurar. Eu queria uma pessoa que tem CPRO-I e que fez muitas certificações, muitas microcertificações de sustentabilidade. Então, e que more na região tal e que tem essa característica. Aí ele consegue puxar lá na base do AMBMedu e achar um conjunto de profissionais que tem esse perfil em termos de conteúdo e tal. Você acredita que o AMBMedu possa ser aí não vou dizer um concorrente, mas mais um aliado, mas também vai estar auxiliando as instituições, seus RHs, na aquisição de talents. Ali, assim como hoje tem LinkedIn, Google e outras plataformas, né? E os próprios bancos têm seus funis para aquisição de profissionais. Você acredita que o AMBMedu vai dar isso para essas instituições? No fundo, os perfis de certificado vão estar todos lá, né? Vão estar. Não, a gente acredita sim, e essa estrutura do AMBMedu em torno de microcertificações e essa base de dados que a gente está construindo, né, para as instituições consultarem, foi pensada porque foi um pedido das instituições. Poxa, se você me desse alguma ferramenta para eu achar profissionais, ia ser legal, né? Hoje a gente consegue fazer isso, mas num nível muito manual, né? E lento, mas com o AMBMedu as instituições vão ter isso online o tempo todo procurando. Vira uma outra oportunidade também, né? Por exemplo, sou universitário, quero trabalhar em banco, ou eu sou um profissional, quero fazer uma transição na minha carreira e ir para o mercado financeiro. Ao passar, no momento que esse processo está bem feito, ao passar na certificação, teoricamente eu já posso ser encontrado pelas instituições financeiras. Já estou no aquário no qual elas pescam, né? Até antes, porque quando você estiver fazendo
microcertificações e tal, exatamente. isso você vai ter um perfil já lá, né? Então a instituição pode procurar, ela pode falar, eu quero pessoas que fizeram isso, mesmo que não tenha certificação. Já tem segmentações de PCDs, afrodescendentes, LGBTQI+, tudo já está segmentado? Tudo, a gente vai... O novo cadastro, né, que as pessoas estão fazendo já pede, é voluntário, a pessoa pode ou não, preencher. Mas com isso a gente dá essa oportunidade também. Porque tem muitas oportunidades, muitas vagas que são destinadas para grupos específicos, porque os bancos têm exigência e têm necessidade. Então, que bacana mesmo. Já vai estar preparado para isso. Era uma das demandas, né? Claro. Precisar de pessoas de um certo grupo minorizado, né? Ou, por exemplo, tem uma demanda grande por mulheres, principalmente nas certificações mais altas, né? CEA, as certificações de gestão e tal. Então, é um dos esforços que a gente está fazendo. Vamos dar visibilidade para quem consegue tirar a certificação. Muito bom. E ainda para a gente fechar ainda essa parte de mudança de certificação, também para deixar claro para todo mundo, antes eu quero entrar no mercado financeiro, nunca trabalhei em banco, não importa, eu posso ir lá e fazer uma certificação CEA direto. Vira um especialista em investimento. Do nada, sem nenhum pré-requisito, porque não tem pré-requisito, basicamente, né? Fui lá, paguei, estudei, vou estudar mais do que CPA 20, como mais CPA 10, mas é uma jornada que dá para fazer. Na nova certificação, eu não posso virar um especialista de investimento sem nenhuma, né? Como é que ficou esse fluxo que já é nos Estados Unidos, né? A gente nós vamos agora entrar na certificação nos Estados Unidos, americana. A gente já está com a sede lá, já abrimos a empresa lá nos Estados Unidos. E a gente vai preparar para o C, Series 6, Series 7. O Series 6, Series 7, ela é bem dividido, né, no mercado americano ali. Depende da área e do que o cara vai ofertar de produto. Mas lá você é obrigado a fazer o C, que é o essencial da indústria do mercado de securitização, para depois fazer as outras. Que é um pouco do que a Ambima está fazendo aqui, né? Que também foi inspirado lá, né? Porque o que a gente fez, além de conversar com todo mundo, a gente foi pesquisar, né? Por que antes você podia fazer a CEA e era como se você já fez tudo, né? Você foi lá e vou direto para a CEA. Ganha tudo. Porque tinha um conceito e o jeito que essa arquitetura tinha sido construída, que era como de dominância, né? E a gente estava falando assim, esse aqui é um profissional de investimentos. Então, a CPA 10 tinha um grau de profundidade e um escopo. A CPA 20 aumenta um pouquinho o escopo, tem mais coisas, um pouquinho mais de profundidade. Exato. A CEA aumenta um pouquinho mais de conteúdo e muito mais profundidade. Perfeito. Então, no fundo, o que eu estou falando, eu só estou acrescentando coisas e deixando mais complexas. Então, uma coisa domina a outra. Se eu fiz a CEA, porque eu já sei todo o resto. Claro. Né? Isso tornava a necessidade da prova ser longa, porque eu tinha que toda vez testar de novo aquele conhecimento, né? E tinha coisas que a gente não consegue colocar na prova, né? Quando a gente fez a nova arquitetura, a gente viu que o perfil de quem está lá fazendo relacionamento com o cliente e do especialista em investimento, né, que é a CPRO-R de relacionamento e a CPRO-I, de novo, são trabalhos igualmente complexos, mas que requerem conhecimentos, habilidades, né, diferentes, né? Essa pessoa, né, que eu brinco, é o cara que gosta de conta, de olhar a carteira no detalhe, de saber muito de cada produto e tem esse aspecto técnico, né? Aquele cara que gosta de ser especialista. A pessoa que está cuidando de cliente gosta de carteira de cliente, está conversando com as pessoas, quer entender o problema, né? É uma pessoa de relacionamento. Ela sabe de investimento? Sabe. Mas ela não vai saber na profundidade que o especialista e ela vai pedir ajuda do especialista para gerir aquela carteira de clientes gigante que ela tem. Que é a estrutura hoje de mercado, de certa forma. Que é como está construído. Então, o que a gente fez? Olha, esses dois profissionais precisam de uma base de produtos financeiros, que é a CPA nova. Todos eles têm que passar por aqui, entra por aqui. Depois, tudo que eu cobrei na CPA, esquece, eu não vou pôr nas outras provas. Ele já sabe, né? Perfeito. Então, para o pessoal, CPRO-I é uma prova, né, bem técnica, né? Falando, olha, vamos ver se você sabe produtos de investimento, né, alocação, né, carteira, e como você aplica isso no dia a dia. E esse é uma pessoa de relacionamento que olha, você precisa saber esses temas e saber como interagir com o cliente usando esses temas, né? Então, elas não têm mais dominância. A gente está falando de duas carreiras diferentes. Óbvio, você pode escolher fazer as duas provas? Pode, né? Mas você vai ter que fazer sempre. Passa pela CPA 10, escolhe a CPRO-I ou a CPRO-R e vai fazendo as provas. Porque isso vai permitir que a prova seja mais enxuta, não vai precisar ficar cobrando as mesmas coisas, né? E que a gente teste aquilo que aquela pessoa precisa mesmo. Eu não vou testar que ela saiba tudo, né? A gente tem que testar aquele conjunto de coisas e habilidades que realmente vão fazer diferença naquele trabalho que ela vai fazer. Muito bom. Aí, pra gente já chegando na parte final, para não tomar muito o teu tempo, né?
Eu enxergo, assim, também uma expectativa, como eu disse, é uma mudança que a gente não passou nada parecido, mas eu acho que vai ter uma corrida muito grande de pessoas buscando certificação no final desse ano, novembro, dezembro, acho que as escolas vão estar com suas agendas lotadas, né? Acho que os 16 mil talvez vão virar 20, 25 mil pessoas em determinado mês, principalmente ceia, porque o cara sabe que com ceia ele pode ganhar as 3 certificações lá, né? Então é um presente, uma dádiva ter o ceia, né? Claro, com as suas complementações do que for necessário, mas é teoricamente um atalho. Mas eu também imagino que o janeiro vai ser o pior mês, né? De quantidade de pessoas inscritas. Porque é aquela coisa, se ninguém sabe como é, quer ver primeiro um ir lá passar lá para ver como é que vai ser. Nós, de escola, estamos sendo privilegiados, né? Alguns profissionais estão participando desse processo de seleção. Você acredita que com essas novas provas, né? Tem um início de ajuste, janeiro, fevereiro, até, enfim, voltar para a normalidade. Mas você acredita que vai aumentar, diminuir o número de pessoas que faz prova? Esses 6 mil, você acha que vai mudar muita coisa em relação ao ano que vem, pelas novas provas que vem aí? Olha, um indicador que é sempre... Gente, eu sou economista, né? Você vai fazer curva, sempre números. Fazer previsão, depois a pessoa fala, o Billy projetou aquilo, deu errado, né? Quem é economista sabe como funciona a previsão. É igual relatório foco, né? Só para depois passar vergonha no mês que vem. Mas vamos lá, o que a gente já viu acontecer nos meses de janeiro, fevereiro, março? Agora, a gente já está vendo a demanda por provas maior do que historicamente é para esses meses. Então, a gente vê uma aceleração mesmo do interesse das pessoas por fazer a prova. E eu acho natural. Normal. Porque, independente da complexidade ou não, uma prova totalmente nova vai ter uma curva de aprendizado nossa, dos candidatos, de todo mundo, vocês. das escolas. E o que a gente tem que ajudar, né, os candidatos nesse tipo de prova? De novo, a gente vai distribuir manual de questões, vai distribuir questões para todo mundo ver, para poder treinar tudo, mas tem, né, aquela coisa do sentar lá e fazer, e as pessoas vão ter aquele impacto, tudo. Então, eu acredito que sim, que a gente vai ter um ano muito ocupado, nesse sentido de muitos profissionais, muitos candidatos tentando aproveitar essa janela de oportunidade e já, né, matar essa história e depois ficar só lá na atualização e fazer. Isso, a gente já viu isso nesses primeiros meses do ano. E assim, a minha intuição é que talvez no primeiro mês, no segundo, a gente veja um volume menor de provas, né, do pessoal retornando, né? Mas eu não acho que muito menor. Essa operação sempre nos surpreende, né? A gente, no passado, falava assim, poxa, CPA 10 ninguém vai estagnar. Ninguém mais quer, vai estagnar. E todo ano acontece alguma coisa. Então, poxa, agora o pessoal das... O que aconteceu no primeiro ano que a gente achou que ia ter pouca CPA 10? O pessoal das cooperativas começou a usar CPA 10. Aí começa o pessoal, né, vários setores começam a olhar para as certificações da Anbime. Poxa, talvez seja bom para os nossos profissionais fazer. Então, talvez com essa nova estrutura também aconteça algo que eu não estou conseguindo enxergar. Que, pessoal, então essa nova área aqui do banco, que antes não tinha... Não é obrigatório, mas vamos tirar, né? Então, tem essas demandas meio escondidas que nos surpreendem muito. Legal. Mas assim, olhando o cenário agora, eu acho que vai ser um ano de muito candidato, muito exame. Um comecinho de ano mais calmo, até que as pessoas aprendam um pouquinho o novo jeitão da prova, né? E como se preparar melhor para a prova. Mas vamos ver. Em janeiro a gente conversa de novo para ver o que está acontecendo. É uma curva de aprendizado de todos os lados, como você falou, isso mesmo. Agora, para a gente ir para a parte final mesmo, assim, a gente tem um quadro aqui que é o seguinte, deixa eu explicar para a galera como é o primeiro episódio, para eles entenderem como funciona. É uma palavra que não existe, porque é impostável, porque hoje você posta tudo, mas tudo que te convém, né? Você posta a viagem bacana que você fez, você posta a comida legal, o lugar legal, os momentos bacanas, mas você não publica, né? E não vai postar uma coisa ruim. E na carreira profissional, o LinkedIn é a mesma coisa. No LinkedIn tem todas as suas conquistas, mas os tropeços, eles não aparecem lá. E muitas vezes o aprendizado está no tropeço. Então, eu queria que você compartilhasse alguma coisa da tua carreira profissional, Billy, assim, de algo que você fez lá atrás e hoje você faria diferente. Pela maturidade, pelo tempo, alguma coisa que você... Puxa, isso aqui talvez eu faria diferente, foi uma decisão, para que possa gerar um aprendizado com um erro, alguma coisa assim, que você viu diferente. Eu vou dar um tempinho para você pensar, que eu compartilho sempre uma minha também. Vai lá. Então, quando eu compartilho a minha, você tem o teu tempo também. A minha... E sempre a minha vai ser relacionada com o entrevistado e com o tema. A minha que eu não publiquei, né? E não quer dizer que eu não publicaria, mas eu não publiquei, que eu faria diferente...
que também tem muito a ver com imaturidade, foi lá na época de 2009. Eu já tinha pedido demissão do Banrisul, eu estava no final do Banrisul, eu estava cumprindo um quadro de aviso já do banco, eu já tinha decidido que eu vou viver de certificação de professor e vou dar aula, depois de 7 anos de banco. E aí eu estava lá, já estava na área financeira do banco, né, esperando lá passar o meu prazo, e na parte final recebi uma ligação do RH do banco. O RH do banco me chamou e era no mesmo prédio administrativo, eu trabalhava no financeiro, na tesouraria do banco. E aí falou assim, Edgar, tem aqui alguém da Ambima, não me lembro quem, que quer falar contigo. Opa, beleza. E eu já era conhecido, enfim, conhecido no Brasil inteiro como certificação. Aí alguém pegou e falou assim, Edgar, tudo bom, bacana. Eu vi aqui que você já fez a prova mais de 10 vezes, só que eu já era certificado. E eu fazia a prova várias vezes. A gente quer saber por que você faz tantas vezes a prova, né? E claro que eu fazia para decorar, E por que eu tentava decorar as questões e decorava? Porque quando você pega um assunto, por exemplo, ações, eu posso falar de ações 1 mês, 1 hora, 10 minutos ou 20 minutos. Porque é um assunto tão grande. Então, como a prova cobra? Pô, então é isso, eu vou resumir aqui. E eu fazia a prova várias vezes por isso. E quando ela perguntou, aí eu falei assim, não, é porque eu gosto de fazer a prova, eu gosto de me testar, obviamente, ali, né? Aí ela falou uma coisa e aí foi o meu aprendizado. Falei assim, olha, tudo bem, você pode fazer a prova mais vezes porque o regulamento da prova permite. O código da prova permitia, acho que já tinha o código de regulação da certificação, não me lembro. Mas a gente está fazendo uma mudança agora no código, que não vai poder mais fazer. Quem já tem certificação não pode mais fazer a prova. E você tem... Só que isso vai demorar uns 2 meses para implementar no sistema, para bloquear o teu CPF lá. Então, a gente está te ligando para pedir que durante esses 2 meses você não faça mais a prova. Eu fiz mais 2 vezes a prova. E eu me arrependo, porque, enfim, eu fui no desespero, eu não vou poder nunca mais fazer a prova. E aí foi um erro, foi uma decisão inconsequente minha, muito mais da idade, da juventude, da imaturidade, né? Eu faria diferente, porque hoje eu ensino os meus alunos eles terem ética, respeitar os processos, formar profissionais do mercado financeiro e violar código por qualquer que seja, por mais que não está escrito ainda e eu não tenha assinado, eu recebi um aviso e uma oportunidade de respeitar esse código lá e foi uma decisão que eu teria feito de forma diferente, mas gerou um aprendizado bacana aí para a vida. Difícil esse quadro, né? Esse é, mas é porque são as dores, mas gera muito aprendizado também, né? Porque... Gera. E, assim, eu não sei se eu faria diferente, porque é muito engraçado, né? A gente comete muitos erros na carreira, especialmente por falta de experiência, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico, poxa, foi essa trajetória que me trouxe aqui. E eu gosto muito de onde eu tô agora. Então, talvez se eu não tivesse feito aquele erro... Não estaria aqui. Mas, né, o que eu evitaria hoje, né? Não faria. Eu sempre fui muito... Eu sou uma pessoa ansiosa, né? E um pouco... assertivo, assim. Nossa, meio briguento, meio. Agora eu melhorei um pouco. Mas eu era uma pessoa meio briguenta, tinha coisas que eu achava, isso aqui eu não admito, né? Aquela coisa muito 880. Isso é o certo, isso é errado. E nem sempre isso é na vida, tá, gente? Com chefe, na universidade, não tem esse de 880, todo mundo tá certo ou errado, né? E quando eu encerrei a minha carreira de jornalismo, que era uma carreira, eu trabalhava na Folha de São Paulo, eu já trabalhava lá há 8 anos, né? Eu já tinha sido correspondente em Buenos Aires, eu já tinha feito muita coisa no jornal. E jornal é um ambiente muito estressante. Eu acho que em alguns momentos é mais estressante que o mercado financeiro. Acredito. Né? Jornalismo é um negócio... Tem que fechar a pauta, todo tema, dia, horário. Né? Uma operação industrial, igual ao mercado. Todo dia começa a vida do zero de novo. Você tem muito retrabalho, você joga fora muito trabalho, tem horário, né? É uma indústria, né? E eu tava lá e eu já tava meio... Não pensando em mudar de carreira, mas isso é uma coisa que você tem que fazer pensado, combinado, conversado, né? E o meu editor, na época, também estava num dia ruim, eu estava num dia ruim, ele foi muito mal educado, estúpido. Eu falei, eu não fiz vestibular, estudei para isso, tchau. Peguei, fechei o computador e fui embora. Você tá brincando, né? Assim que você largou. Demissão assim, entendeu? Depois a gente conversou, eu voltei, trabalhei mais um mês no jornal para, né, fazer tudo direitinho. Mas o jeito de eu pedir demissão, eu falei, olha, não admito mais isso, não é isso que eu quero para minha vida. Fechei o computador e fui embora. Né? Eu lembro até hoje que eu fazia natação na ACM lá do centro, fui nadar. Falei, não vou aguentar mais isso.
E hoje eu olho para aquilo e falo, que maturidade, né? É uma coisa, você tá acontecendo uma coisa dessa, senta com o seu chefe, o que tá acontecendo? Por que você tá me pedindo isso? Vamos conversar? Não tá sendo legal para mim? Não tá sendo legal para você, né? Isso hoje eu entendo, né? De novo, podia ter sido muito ruim para minha carreira aquele momento, né? De descompensar, de não conseguir lidar com a emoção na hora do trabalho, de não respirar, né? E falar, peraí, o que tá acontecendo aqui, né? De novo, deu certo no final, acho que deu certo minha carreira, mas foi um momento do qual eu não me orgulho, assim, né? Um momento muito feio, assim, quando eu lembro. Excelente oportunidade. Acho que esse é o objetivo, né? Mostrar que, puxa, é bonito ver onde você tá, como eu falei, é o que tá no LinkedIn. Mas entender que essa construção não foi só de flores é muito importante. Não, né? E, gente, redes sociais tem essa parte tóxica, né? Das pessoas mostrarem. Eu brinco outro dia, eu acordo muito cedo, aí uma vez eu tava indo para filial da Ambima no Rio, para uma palestra, tal, que tinha lá com os associados do Rio de Janeiro. Aí eu abri o Instagram e um amigo tava na Capadócia andando de balão, outro tava no céu, só eu tô na Marginal Pinheiros, só eu. A vida de todo mundo é melhor que a minha, entendeu? 5h30 da manhã eu tô aqui na Marginal Pinheiros. Então, é isso que as pessoas mostram, né? A gente só tem que ter a consciência de que a vida é mais, né, um pouco complexa do que o que tá lá no LinkedIn e no Instagram. Muito bom, cara. Bom, vamos para as considerações finais, para você deixar aí o recado. Acho que o recado principal para as pessoas que estão pensando em fazer a certificação, para as pessoas que estão certificadas e estão com medo das mudanças, o que você pode dizer para eles ali em relação ao que vem pela frente aí na Ambima? Não, legal. Gente, eu acho assim, todo o intuito da Ambima por fazer essas mudanças é realmente para tentar entregar para as instituições do mercado pessoas mais preparadas. Então, o nosso intuito não é deixar nada mais difícil, não é dificultar as coisas, não é ganhar dinheiro. Como eu contei, a Ambima é uma associação sem fins lucrativos, né? É realmente ajudar na carreira das pessoas. É por isso que a gente está fazendo tanta mudança e por isso que a gente está tentando deixar tudo muito mais baseado na educação continuada, né? A nossa vida vai ser isso agora, né? Não é só a vida no mercado financeiro, essa história da gente ter que estudar muito mais, de mudar de carreiras várias vezes, né? A gente não tem... eu ainda fui de uma geração que achava que eu ia me formar em economia, ia ser economista, e aí ia me aposentar e acabou. Só eu já mudei 3 vezes de 81, carreira. não é? Eu sou de 75. Eu entrei na faculdade em 96. Mesmo geração minha, eu também. A gente tinha essa ilusão, né? De que a gente ia fazer uma faculdade, ia ter uma carreira e acabou, né? E depois você evolui nessa carreira. A gente agora, cada vez mais, vai ter várias carreiras. Então, essa coisa de se estudar, de preparar, de ter novos conhecimentos... é algo que vai ser parte da nossa vida, né? Não tem mais se formar. É igual a academia, ninguém se forma na academia, né? Acabou, fiquei forte, não preciso mais. Então, se preparar para o mercado de trabalho e para a nossa vida em geral vai exigir isso. O que a gente quer que a Ambima seja uma das aliadas dos profissionais que buscam o mercado financeiro para estar sempre preparados para esse mundo, né? De ajudar as pessoas a cuidar bem do seu dinheiro. É essa a intenção. Contem pra gente se não estiver funcionando, né? A gente vai tentar estar fazendo isso de uma maneira muito transparente e a gente quer, no final, que a Ambima seja essa ferramenta de abrir portas, né, para a carreira das pessoas que querem entrar no mundo dos investimentos. Demais, muito obrigado. Aprendi bastante, trocamos muita ideia, foi muito bacana. Agradecer de carinho, com muito carinho aí, em nome da Ambima, né, a tua presença e a tua pessoa, que, como eu disse, tem conduzido esse processo da melhor forma possível, da forma mais transparente, numa forma onde as escolas estão sendo envolvidas, o que é muito importante, os profissionais, os RHs. Então, acredito que essas mudanças aí realmente vieram para trazer melhores profissionais para o mercado financeiro, que no fundo todo mundo está remando para o mesmo lado, né? Um mercado mais eficiente, um mercado com mais informação. Então, acho que faz muito sentido. Agradecer de coração mesmo, né? Desejar sucesso, esse desafio gigante que você tem pela frente aí, mas eu sei que está em boas mãos e eu tenho certeza que a gente vai colher excelentes frutos aí em breve. Pessoal que não seguiu, segue aí, né? Compartilha o vídeo, comenta aqui, manda suas dúvidas, tá bom? Lembrando... toda quarta-feira, 21 horas, vem por aí muita coisa bacana. Vai vir aí a Fátima, que cuida de toda a certificação da Planejar CFP. Certificação, vai entender o que é o planejador financeiro. Vai vir aqui a Isabela Camargo, que vai falar sobre burnout, saúde mental do profissional do mercado financeiro. A gente vai trazer os principais Head RH dos principais bancos. Vão vir aqui bater uma conversa com a gente. Já tem vários agendados. Muita coisa bacana, então não deixa de seguir a gente. Spotify, YouTube integral e no LinkedIn uma versão compacta. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Foi lindo. Tchau, tchau.